Sarucha, minha cara, você fez uma belíssima matéria a respeito do Nicolas Ferreira. E eu vou botar aqui de uma coisa que o Nicolas colocou nas redes sociais, e depois eu vou comentar a sua matéria. Gostaria que você fizesse as suas brilhantes observações. Fala, pessoal, bom dia. A gente já está aqui em Brasília e acabei de sair aqui da reunião da oposição desde cedo e para poder dar algumas atualizações. Basicamente, a gente sabe que o processo da anistia não é um processo fácil, afinal de contas, são muitos interesses em jogo, muitos personagens envolvidos aí nesse cenário, que a gente sabe que não há, obviamente, uma disposição do governo em anistiar ninguém. Pelo contrário, né? Eles querem que aquelas pessoas fiquem reféns para sempre, já que eles estavam ali de verde e amarelo, né? Então, a gente precisa dar liberdade para essas pessoas, a gente está trabalhando nisso. Obviamente, a gente sabe que existem momentos que a gente está trabalhando mais para fora, tem alguns momentos que a gente está trabalhando mais para dentro, e esse dos últimos dias foi esse trabalho mais interno que a gente está fazendo. O ano praticamente já está acabando, então a gente está traçando aqui, obviamente, estratégias de ação para poder potencializar o mais rápido possível a anistia, porque ela tem que sair e tem que sair rápido. O Brasil precisa virar essa página, né? A gente sabe que diversos outros temas no Brasil acabam, enfim, não tendo a prioridade que devia por conta desta pauta, e obviamente é uma pauta importantíssima. Se você não acha isso, é porque você, né, até hoje não se sensibilizou com a vida do outro, né? Que está preso com uma condenação de 17 anos por uma ilegalidade, por uma perseguição, como, por exemplo, né, a Débora, que pegou ali um batom, escreveu e tomou 17 anos de cadeia. Isso não pode ser normalizado de forma alguma, enquanto nós temos aqui no Brasil corruptos, né, que corrupto está preso mesmo? Pois é, nenhum. Então, a gente tem aí, né, a segurança pública, enfim, um caos no nosso país, policiais morrendo, né, por crime organizado, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil E aí ele entra nessa história aí do crime organizado. Mas você fez essa matéria e falando sobre as ligações do Nicolas com uma turma barra pesada e do crime organizado também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sara, enquanto eu rodo a matéria aqui para as pessoas verem. Diga lá. Você já reparou que o Nicolas mexe muito no nariz e um olhar um pouco estranho? Eu não sei onde, você sabe onde eu quero chegar, né? Bem, Kiko, essa matéria ela foi feita em conjunto com eu e meu irmão, fizemos essa matéria junto, eu e o Lorenzo, que é advogado, e a gente fez uma apuração que você mesmo sabe, durou bastante tempo. A gente recebeu de uma fonte uma denúncia de que o Nicolas Ferreira estaria muito perto da máfia dos combustíveis de Minas Gerais. E a gente resolveu apurar isso e descobrimos muito mais do que essa fonte estava trazendo. No momento a gente pegou essa informação com muito ceticismo e achamos que era uma acusação muito, muito dura de se fazer, mas à medida que a gente foi olhando, a gente foi esbarrando em muita coisa. Eu acho que o Nicolas Ferreira, ele é vendido de duas formas. Ele é vendido de uma forma e compreendido de outra. Ele é vendido como um menino da periferia de Belo Horizonte, que tem um grande carisma e que ganhou as redes sociais e que ganhou a base do eleitorado mais jovem. E nós, da esquerda, a gente tende sempre a atribuir a ascensão deles, né, da ultradireita, como um fenômeno da ultradireita nas mídias sociais, porque nós não sabemos mexer com mídia social e eles sabem, porque eles conseguem monetizar, eles conseguem fazer. Eu acho que isso era como eu pensava, e quando eu fiz essa matéria, eu cheguei a uma outra conclusão. Isso é a ponta do iceberg. Quem está por trás do Nicolas Ferreira? E essa matéria vai falar exatamente isso. Começa por um fato que a gente investigou e acho que o De Olho nos Coralistas também já tinha investigado. Quem que é o maior doador individual único do Nicolas Ferreira? É esse aí. É o Ronossalto, um empresário do Marte Minas que admitiu ter feito transações financeiras para gerar dinheiro do qual ele participou do esquema da JBS. Então, nós temos aqui uma pessoa, quando ele fala em transação financeira, em outras palavras, chama-se lavar dinheiro. Né? Eu faço uma transação financeira usando a minha empresa e lavo dinheiro. E ele
chegou a admitir, né, segundo uma matéria do Globo, de ter participado disso. Esse aí é o maior doador individual da campanha do Nicolas Ferreira. Kiko, ele é um pobre menino de favela, que ascendeu falando em rede social. Ele é um pobre menino de favela na rede social, já começa por aí. E o segundo que a gente chegou é que o Nicolas Ferreira estruturou todas as suas campanhas eleitorais num posto de gasolina fantasma. Um posto de gasolina que chamava Posto Jéssica, e esse posto estava inoperante já por anos. Ele é comprado, esse posto, ele é rebatizado, ele tem um CNPJ como posto de gasolina e nunca chega a operar, a não ser para virar a sede da campanha do Nicolas, que ele chamou de QG Bolsonaro. É curioso, Kiko, que quando o Nicolas Ferreira assina esse contrato, ele faz um contrato residencial para uso de campanha eleitoral exclusivo nas instalações desse posto fantasma. E aí que começa a nossa investigação. Então, nós vamos ver quem estava atrás do posto. Quem está atrás do posto são os sócios da Dupap Empreendimentos. O que quer que signifique esse Dupap Empreendimentos? Que são duas pessoas que estão, esses postos, eles têm postos de gasolinas que foram condenadas na maior investigação da máfia de combustíveis de Minas Gerais. O que essa máfia fazia? Essa máfia digamos que é uma operação coordenada de dumping, e não apenas isso, eles operavam bombas de gasolina, eles não declaravam ICMS, então nós temos, operações fraudulentas. Você tem uma empresa que está incorporada e você usa ela muito mais para fazer operações fraudulentas. E era interessante porque essa máfia de cartéis, ela opera como crime organizado, ela penaliza aqueles que não fazem parte da máfia, inclusive com ameaças. É isso que a investigação do CAD, do Ministério Público, Operação Mão Invisível, falou. E esses donos, que são o posto Jéssica, o antigo posto Jéssica, fazia parte também dessas condenações, assim como 3 postos, no mínimo 3 postos de gasolina desses indivíduos, Augusto e Silvio Picarro, 2 irmãos que acumulam mais de 180 processos na Justiça Trabalhistas. Nós conversamos com advogados trabalhistas que estão tentando executar. Não existe nenhum dinheiro na conta desses postos, tá? Na conta desses senhores, com mais de 180, é impossível a execução. Então, nós estamos falando aqui de um padrão. E aí você vai me dizer que foi uma mera coincidência que ele pega um posto de gasolina absolutamente uma estrutura decadente, no meio da Avenida Silva Lobo, aqui em Belo Horizonte, uma avenida movimentada, mas é o último lugar que você pensa eleitoralmente numa campanha, ele faz isso. Mas não apenas isso. O Nicolas, ele faz uma sessão gratuita de uso para o outro deputado, Bruno Engler, que é um panfletário a favor das questões de proteger os postos de gasolina. O Bruno Engler já entrou com projeto de lei para retirada de para baixar ou retirar o ICMS dos postos de gasolinas. O Bruno Engler fez uma verdadeira campanha midiática de desinformação sobre a questão dos combustíveis. Então, ele é um lobby ilegal, digamos assim. O Bruno Engler é um lobby a favor desses postos. Então, eu acho que isso aí esconde muito mais. Esconde não um menino da favela, um menino articulado, mas alguém que está sendo apadrinhado pelas figuras recorrentemente investigadas. Esse mesmo Ciro e esse mesmo Augusto Picarro, eles foram também condenados em outro processo, também por evasão fiscal, também por alterar bombas de gasolina. E agora existe, a situação agrava para eles, existe uma investigação criminal do Ministério Público de Minas Gerais contra os dois. Nós não sabemos o que é, nós procuramos a documentação e esse está sob sigilo, tá? Sob reserva aí de sigilo essa investigação. Mas o Nicolas Ferreira me parece que é uma figura que está muito bem conectada aqui no submundo de Minas Gerais e se vale do discurso antissistema. Vamos lembrar que o Nicolas Ferreira fez uma grande campanha contra o PIX, né, quando o governo pretendeu fiscalizar o PIX,
né? Onde vem a origem? Porque a gente sabe que o Pix é uma grande forma de lavar dinheiro hoje em dia, quando ele não está fiscalizado. E o governo queria atuar contra isso. Ele faz uma grande campanha difamatória sobre o Pix e, segundo as autoridades, tiveram que backup, né? Tiveram que se recuar dessa iniciativa do Nicolas Ferreira. Então, o Nicolas Ferreira está fazendo isso por uma mera questão ideológica, Kiko, dentro dessa documentação vasta que a gente viu, que envolve contratos privados do Nicolas quanto do PAP, envolve a própria declaração da campanha eleitoral do Nicolas, ele declara ali essa conexão com a própria do PAP, e nós investigamos bastante essa documentação, e o que a gente vê é que ele tem associações com esse tipo de pessoa. Nós também mandamos um e-mail para a assessoria do Nicolas Ferreira com vários questionamentos a respeito dessa ligação dele, a respeito por que esse contrato era residencial, se tratava de um endereço, um posto de gasolina abandonado comercial para fins de campanha eleitoral. Como que o senhor explica isso? O Nicolas Ferreira ficou absolutamente silencioso, não tivemos qualquer tipo de resposta dele. Mas eu acho que fica estabelecido aí de que o Nicolas Ferreira tem muitos amigos que o apadrinharam e essas pessoas não são adeptas a transações empresariais, vamos dizer, não são empresários, parece que são alguma coisa, né? São, vamos dizer, estruturas societárias, incorporadas, que fazem seu dinheiro de uma outra forma. Não acho que é mera coincidência que o Nicolas Ferreira venha falar em suas redes sociais contra a regularização, contra a fiscalização, e quando ele está aí desesperado pela anistia, eu acho que o Nicolas é um homem que sabe demais, e acho que ele pode ter problema se começar uma onda de responsabilização legal. O Nicolas, ele chega a dar uma entrevista em algum lugar que ele fala que estão perseguindo ele legalmente. A gente não sabia o que é, não sabemos o que é essa, mas eu acho que ele deve viver numa grande paranoia. É muito grave que essa pessoa se eleja como deputado federal, que essa pessoa represente um estado tão relevante eleitoralmente como Minas Gerais, que é onde decidem as eleições, que ele esteja sendo apadrinhado, que ele esteja tão próximo de um miliciano, que é o Bolsonaro e a sua família. Então, o Nicolas Ferreira, hoje eu entendo que muito dessas grandes explosões meteóricas do nada ao Congresso da ultradireita são pessoas que são apadrinhadas. Igual a gente tem produções ali em Hollywood, você tem vários cantores que cantam bem, você escolhe um para apadrinhar e para fazer seu dinheiro com ele. É assim que está funcionando também. A política virou um business. E essa interseção aí do crime organizado com a política nacional, ela é muito problemática aqui, ela precisa ser investigada. O Nicolas Ferreira precisa ser investigada. Essa matéria é uma apuração, estou com todos os documentos aqui, para quem quiser. É uma documentação que precisa ser investigada pela polícia, pelo Ministério Público. Precisamos chegar à raiz de tudo isso. Né? Esse contrato do Nicolas, tanto da eleição de vereador em 2020 quanto em 2022, é o mesmo valor, R$10 mil, um valor ínfimo, né, para um comitê de campanha. O que esconde algo por trás disso? Eu acho que é uma investigação que levanta muitas perguntas a respeito da ascensão política de Nicolas Ferreira. Como ele ascendeu? Eu acho que aqui nós estamos fazendo perguntas importantes aí sobre esse candidato. Perfeito, Sara Vivaco. É isso aí. Importantíssima essa matéria. Diga, te interrompi, diga lá. Deputado, eu falei candidato, é deputado.